Sábado, dia 4 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, vamos falar um pouco do nosso Brasil, um pouco do conflito lá no Oriente Médio, porque a coisa está muito perigosa. Hoje, realmente, Donald Trump fez um anúncio muito duro, nós vamos falar disto. E, claro, temos que nos preocupar com tudo que acontece nesse mundo, porque tudo interfere atualmente no Brasil. No caso do Oriente Médio, por conta do petróleo, evidentemente, que pode fazer com que a situação econômica do país fique muito ruim. Obrigado pela moto. Então, o que acontece? Se o preço do petróleo realmente disparar como promete, o preço dos alimentos vão às alturas. Os combustíveis nem se fala. E os caminhoneiros, que parece que entraram um pouco na calmaria, podem voltar realmente a prometerem uma paralisação geral. Nesse sentido, eu não acho nada ruim. Mas a situação é preocupada. E nós vamos falar disso, obviamente, mas quero começar com a notícia de que os médicos do nosso presidente Jair Bolsonaro recomendam uma nova intervenção a Jair Bolsonaro. Não necessariamente que tenha que ser amanhã ou daqui uma semana, mas dizem que será necessária nova intervenção cirúrgica para Jair Bolsonaro e precisaram, vejam que absurdo, anexar essa informação em um documento enviado ao processo contra Jair Bolsonaro, isto por determinação do ministro Moraes. E isto revela muito mais do que apenas uma atualização clínica. Ela escancara um entrelaçamento delicado entre saúde, justiça e política no Brasil contemporâneo. Por conta de uma determinação daquele ministro, todas as atualizações médicas de Jair Bolsonaro precisam ser comunicadas ao Supremo Tribunal. Vejam só. O Supremo está agindo agora como um hospital, como médicos. Eles vão o quê? Confirmar ou desautorizar os que os médicos irão dizer? Só pode ser isto. Agora, quando um relatório médico periódico é incorporado a um processo judicial por ordem direta de um magistrado do Supremo, o que se vê não é apenas um procedimento burocrático, mas um sinal claro de que a condição física do investigado passou a ter peso direto nas decisões judiciais. Um absurdo. E isto acontece porque, no caso de Jair Bolsonaro, sua saúde não é apenas um tema privado, mas um elemento que pode influenciar medidas cautelares, como a manutenção ou relaxamento de restrições impostas pela Justiça, mas, principalmente e evidentemente, influenciar a corrida eleitoral para outubro próximo. Só não enxerga quem não quer enxergar. Esta é a finalidade. Cada novo laudo médico, cada nova avaliação médica reforça a ideia de que a situação clínica do maior líder da política brasileira não trata de uma condição pontual, mas de um histórico de saúde que exige acompanhamento contínuo e, em certos momentos, intervenções mais invasivas. Tudo por conta daquele ataque do lobo solitário. Que coisa tão meiga, que decisão tão fácil que eles tomaram, para abafar um atentado criminoso contra um candidato à época à presidência da República. Fato é que a vida privada de Jair Bolsonaro vive 24 horas por dia sob o escrutínio da opinião pública. E isto mostra que ele perdeu o direito à sua própria privacidade. Lamentável, não é? Agora, ontem, como vocês devem ter visto, saiu a notícia de que o secretário de Defesa americano Pete Hegseth demitiu, na quinta-feira, o general Rand George, que era o chefe do Estado-Maior, o mais alto cargo do exército americano, numa medida que está gerando preocupações sobre a politização das Forças Armadas.
E claro, quem diz isso é a esquerda americana, né? Especialmente, me desculpem, durante esta guerra no Oriente Médio. Também foram demitidos o chefe dos capelães, o major-general William Green, e o comandante-geral do Comando de Transformação e Treinamento do Exército, David Hodney. O general George tornou-se o mais recente de mais uma dúzia de oficiais da alta patente das Forças Armadas a serem demitidos durante o segundo mandato de Donald Trump. Ele realmente está fazendo uma limpa no alto comando das Forças Armadas, porque muitos desses que lá estão foram promovidos por Joe Biden e, obviamente, estão com uma tendência ideológica totalmente diferente da de Donald Trump. E é claro que isso que influencia a manutenção ou a demissão desses militares. Tá? De qualquer forma, chamou a atenção nessa semana, porque realmente demitir o comandante-chefe, né, do alto comando do Exército é uma coisa que chama atenção. Rand George foi solicitado a renunciar ao cargo em meio a relatos de que ele discordava da decisão do secretário de Defesa Pete Hegseth de bloquear a promoção de vários coronéis de alta patente do Exército ao posto de general de uma estrela, incluindo oficiais negros e mulheres. Este comentário, obviamente, foi feito pela imprensa americana, da CNN, da NBC, né, do The New York Times, que todos eles são aparelhados com ideologias de esquerda. Isto é óbvio. E não tem nada a ver o fato de esses militares serem negros ou serem mulheres. Óbvio que não. O momento dessas últimas demissões, em meio a especulações sobre uma possível invasão terrestre dos Estados Unidos no Irã, também levantam questões sobre como o Pete Hegseth lida com conselhos militares que contrariam seus desejos na frente de batalha. Até aí nada de errado. Se ele é o secretário de Defesa, o que equivale ao nosso ministro de Defesa, ele tem o direito de concordar ou não com o que pensa seus militares. Ele é o chefe, não é? Agora, as demissões para os quais o governo ainda não apresentou nenhuma justificativa oficial levantam questões preocupantes sobre o desejo do governo de Donald Trump politizar as Forças Armadas e de remover as restrições legais ao poder do presidente dos Estados Unidos. E é o que dizem quem? Os críticos, a imprensa de esquerda e 5 ex-secretários de defesa dos Estados Unidos em uma carta aberta que foi divulgada. É a mesma conversinha que tinham com Jair Bolsonaro. Ele quer politizar as Forças Armadas, né? Ou poderia dizer que quer militarizar o Executivo. É a mesma coisa. Alguns desses oficiais militares americanos, tanto atuais quanto os antigos, estão incentivando os soldados que ainda estão subindo na hierarquia, incluindo aqueles que agora dizem estar tentados a deixar o serviço devido à perda de fé na instituição. Veja só, estão incentivando todos eles a permanecerem onde estão, dizendo, não joguem a toalha. Quem disse isso foi o general aposentado C. Brown, na noite de quinta-feira, quando saiu a notícia dos militares demitidos. E ele, quando soube dessas demissões, proferiu uma palestra na Universidade Harvard sobre o tema Liderança em Tempos Desafiadores. Claro que usou essa palestra para fazer um discurso ideológico, evidente. Agora, toda essa pressão por conta das demissões surgiram justamente e principalmente da ala democrática americana, que hoje vive em comunhão, né? Uma comunhão umbilical, com uma esquerda mais radical, principalmente aquela alimentada pela imprensa, que, como aqui no Brasil, trabalham incessantemente contra o governo de Donald Trump.
mesmo nos Estados Unidos, que é o país considerado o berço da democracia, vemos hoje um desvirtuamento total com a realidade conservadora, um mal desenhado e escrito pelos fundamentos comunistas. Mas, entre estas tribulações políticas dentro do Pentágono, Donald Trump anunciou hoje que deu 48 horas para que o Irã abra o Estreito de Hormuz, com a ameaça de transformar o Irã num verdadeiro inferno. E uma coisa é certa: no grande tabuleiro geopolítico global, poucas nações operam com a combinação de força, velocidade e capacidade de pressão estratégica que os Estados Unidos demonstram quando seus interesses vitais entram em risco. E é exatamente isso que se revela no episódio recente envolvendo o Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais sensíveis do planeta, por onde passa uma parcela significativa do petróleo mundial, principalmente em direção à China, a Ásia no todo, né? Agora, as ameaças de Donald Trump não se trata apenas de uma retórica agressiva, mas de uma demonstração calculada de poder que mistura diplomacia coercitiva, pressão militar e interesses econômicos profundamente enraizados. O controle indireto sobre gargalos estratégicos, como o Estreito de Hormuz, sempre foi uma das peças-chaves da hegemonia americana. Não porque os Estados Unidos dependam exclusivamente daquela rota, mas porque o restante do mundo depende. Ao ameaçar agir contra qualquer bloqueio, Washington não está apenas protegendo o fluxo de energia, mas reafirmando sua posição como garantidor e, ao mesmo tempo, árbitro da estabilidade global. E isto cria uma dependência estrutural aos Estados Unidos. Países aliados precisam da proteção americana, enquanto adversários sabem que desafiar esta ordem implica riscos elevados. O ultimato de Donald Trump carrega aí uma dimensão que vai além da segurança marítima. Ele está diretamente ligado a compromissos que foram assumidos com países do Golfo, que prometem ou prometeram investimentos bilionários aos Estados Unidos. A reabertura do Estreito de Hormuz, portanto, não é apenas uma questão de geopolítica clássica, mas de credibilidade econômica. Se o fluxo do petróleo é interrompido, os mercados reagem, os preços disparam e os acordos comerciais ficam sob ameaça, o que atrapalha os interesses americanos. Então, ao agir rapidamente, Donald Trump sinaliza aos parceiros que os Estados Unidos não apenas negociam, mas garantem, com o poder real, o cumprimento dessas promessas. O inferno mencionado por Donald Trump não precisa necessariamente se concretizar para produzir efeito, basta que seja crível. E é justamente essa credibilidade que sustenta a liderança americana no cenário internacional. Ao mesmo tempo, o episódio expõe a fragilidade de um sistema global altamente dependente de pontos de estrangulamento. O Estreito de Hormuz funciona como uma válvula de pressão do mercado energético. Quem controla ou ameaça controlar essa passagem influencia diretamente no preço do petróleo, o custo de produção global e, por consequência, a estabilidade econômica de diversas nações. Então, quando os Estados Unidos entram em cena, deixam claro que não permitirão que essa alavanca seja usada contra seus interesses ou contra a ordem que ajudam a manter. No fundo, o que se observa é uma demonstração clássica de poder em múltiplas camadas: militar, econômica e psicológica. O ultimato não é apenas uma advertência ao Irã, mas um recado ao mundo, dizendo que em um jogo onde muitos movem peças, Washington continua a ser aquele que em momentos críticos é que decide quando o tabuleiro inteiro deve se reorganizar. E olha que estamos falando de um momento onde Donald Trump, mas principalmente o secretário de Defesa Peter Hegseth,
tem indiretamente ameaçado a Europa de retirar os Estados Unidos da OTAN, visto que quando os Estados Unidos precisam de apoio militar da Europa, eles negam, como aconteceu com a Polônia, como aconteceu com a Itália, aconteceu com a Alemanha, que não permitiu que os Estados Unidos usassem suas bases para poderem se direcionar ao Irã. Então é óbvio que nesse aspecto esta tal OTAN não está respeitando as regras, né, que definem esse acordo. Um acordo que é especificamente militar, sendo que principalmente os Estados Unidos é que banca quase que a metade das despesas da OTAN. Então é um momento muito delicado, é um momento onde podemos aí ficar atentos, porque nós que já pagamos altos preços nas prateleiras dos mercados, somos os primeiros a sairmos prejudicados, principalmente com o aumento do petróleo, que acaba encarecendo os fretes, e com frete alto o alimento também aumenta. Temos que ficar atentos, mas é o que temos nesse sábado de informação, ou melhor dizendo, informações mais relevantes, porque o resto tudo é fuxico, né? Então, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, por isso eu peço like. Deixe os likes, ajude esse canal a caminhar, né? Porque está difícil. E eu desejo que vocês tenham um excelente final de sábado, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.